O planejamento do orçamento municipal é uma das principais tarefas políticas a cada ano. E é nesse momento que as administrações públicas decidem onde vão investir o dinheiro recolhido dos cidadãos. E a população deve também ser incluída nesse processo. Confira na reportagem de hoje da nossa série sobre as eleições como é composto o orçamento das prefeituras. São José Carlos trabalha há 37 anos com a venda de sorvetes. A empresa tem 14 funcionários e 136 pontos de venda. Para chegar até aqui, o dono sempre prezou por planejamento e organização para dar conta das suas prioridades. Tudo que nós vamos fazer em termos de lançamento, nós temos 1 ano de antecedência para projetar, para que não venha atropelar pagamento de funcionário, pagamento de fornecedores e também os nossos impostos. A administração de um município é bem mais complexa, mas leva em conta regras semelhantes e um controle rígido. O planejamento é a ferramenta para fazer o orçamento público atender às necessidades do município. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é para as cidades pequenas a principal fonte de receita orçamentária. O fundo é composto basicamente da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. O repasse da verba é feito pelo governo federal com base no número de habitantes estimado pelo IBGE. As prefeituras contam ainda com o recolhimento dos impostos municipais. Os principais são o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Existem também os impostos estaduais, 25% do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e 50% do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O orçamento público é um instrumento do planejamento público, onde o executivo fixa a receita e estima a despesa para um exercício anual. Lá estão expressos os programas, as ações, as metas do governo para a realização do gasto público. Sendo que o ciclo orçamentário é composto pelo PPA, que é o Plano Plurianual, que é num horizonte de 4 anos, pela Lei de Diretriz Orçamentária, que também é anual, e pela LOA, que é exatamente o detalhamento desse gasto público no exercício seguinte. Os setores onde todo mundo gostaria de ver os recursos bem aplicados são quase uma unanimidade. Com certeza, eu creio que na área da saúde deveria ser bem aplicado mais na educação. São os gastos obrigatórios. 25% do orçamento tem de ir para a educação e 15% para a saúde. Na maioria das prefeituras, cerca de 40% do orçamento vão para a folha de pagamento dos servidores, 12% para a manutenção da máquina administrativa e 8% para investimentos. Em geral, as prefeituras buscam apoio federal e estadual para complementar serviços em diversos setores, como o de obras. A lei orçamentária anual é elaborada pelo Executivo, mas também tem a participação fundamental do Legislativo. E a fiscalização da aplicação dos recursos não precisa ficar apenas na mão dos políticos. O eleitor, o cidadão, tem que ter em mente que ele é parte importante na fiscalização desse orçamento público. Porque você tem o orçamento com base em fontes de receita. E grande parte dessas receitas vem da arrecadação, vem do consumo das pessoas, da tributação dos salários. Então, a gente tem que ter um papel mais impositivo e participar realmente desse processo legislativo na hora da definição desse gasto público.